Caroline Bessette aparecesse hoje com a mesma postura, a mesma economia de gestos e o mesmo guarda-roupa de 3 cores, ela conseguiria crescer no Instagram? Minha resposta honesta é que ela teria dificuldade enorme com o algoritmo. E é exatamente por isso que ela continua sendo lembrada 30 anos depois, enquanto boa parte das influenciadoras de hoje vai desaparecer da memória coletiva assim que o próximo ciclo de tendência chegar. Eu me chamo Carol. E se você acredita que a sofisticação de verdade tem pouca relação com quantidade de logotipo e enorme relação com controle, fica comigo até o final. Se você quer transformar sua imagem em vantagem estratégica, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Aproveita e me segue lá no Instagram, no @soucarolinalima. Existe uma frase que resume Caroline melhor do que qualquer adjetivo de moda. Ela editava estímulos, reduzia a cor, reduzia acessório, reduzia estampa, reduzia entrevista, reduzia exposição, reduzia gesto. Isso parece minimalismo à primeira vista, mas revela uma habilidade quase editorial, a de decidir o que sai de cena para que o essencial fique em evidência. O sociólogo Erving Goffman explicava que toda interação social funciona como uma apresentação cuidadosamente construída, na qual administramos ativamente as impressões que os outros formam sobre nós. Toda roupa é uma declaração antes da primeira palavra, e quando a informação visual diminui, o cérebro humano passa a procurar informação na pessoa, e a presença assume o centro do palco. Executivos, juízes, diplomatas e famílias tradicionais aplicam essa mesma lógica há décadas, reduzindo elementos visuais justamente para elevar a leitura de autoridade. Vale reforçar que edição, nesse sentido, é decisão consciente, muito além de simples ausência de recurso, pois exige repertório apurado para saber exatamente qual peça carrega significado suficiente para ficar sozinha na cena. Em setembro de 1996, Carolyn se casou com John Kennedy Jr. em uma ilha na Geórgia, longe da imprensa, em um vestido de seda cortado em viés, desenhado pelo então quase desconhecido Narciso Rodrigues. Sem renda, sem cauda gigante, sem bordado, foi tão minimalista que virou notícia internacional exatamente por isso. E décadas depois, esse vestido segue citado por revistas de noiva como referência máxima, com Narciso Rodrigues creditando essa peça como o momento que lançou a carreira dele. A parte fascinante é essa. Em um mundo sem Instagram, sem hashtag, sem story, essa imagem se espalhou e ficou eternizada só pela força da elegância bem calculada, distribuída apenas por jornal impresso e revista de banca. Carolyn repetia as mesmas famílias de cores, os mesmos cortes, as mesmas proporções o tempo inteiro, e isso criava aquilo que eu chamo de capital de previsibilidade. Quando uma mulher muda completamente de identidade a cada semana, parece estar procurando quem é. Portanto, repetir códigos com consistência comunica clareza. E clareza é lida como riqueza, mesmo quando a etiqueta da roupa custou pouco. Vale lembrar que, em uma retrospectiva de 25 anos publicada pela Vogue, editoras de moda voltaram a chamar esse vestido de peça revolucionária, o que prova que peças bem pensadas continuam rendendo manchete décadas depois, enquanto tanto visual viral do mês passado já nem existe mais na memória de ninguém. Carolyn era perseguida pela imprensa de tabloide de um jeito que hoje chamaríamos de assédio, e a resposta dela, curiosamente, foi ficar ainda mais discreta. Essa postura se opõe à lógica atual, na qual, quanto mais exposta a mulher fica, mais engajamento ela recebe, ainda que engajamento seja coisa muito diferente de valor percebido. Robert Greene, em seu livro sobre sedução, mostra que aquilo que permanece parcialmente inacessível costuma despertar mais interesse do que aquilo que se entrega por completo. Quanto menos uma pessoa tenta convencer você sobre quem ela é, mais curiosidade ela desperta. E Carolyn vivia esse princípio décadas antes de qualquer teoria de marketing pessoal virar curso online. O detalhe curioso é que essa escassez proposital gerou o efeito contrário do que a imprensa esperava, pois em vez de cansar o público com a descrição dela, cada aparição rara virava evento. Cada foto rara virava capa, porque a atenção humana sempre valoriza mais aquilo que precisa esperar para ver de novo. O algoritmo recompensa novidade constante, roupa nova toda semana, cenário novo, drama novo. A elegância, por sua vez, recompensa consistência, repetição de código, previsibilidade de padrão. São duas lógicas opostas, competindo pela mesma atenção. E essa atenção explica por que tanta influenciadora parece cara e continua comunicando pouco valor de fato.
Existe diferença enorme entre parecer rica e parecer valiosa. E Carolyn entendia isso de forma instintiva. A elite real, que raramente posta stories o dia inteiro, se veste de um jeito parecido com o que Carolyn já fazia nos anos 90, enquanto quem ainda está subindo a escada social segue investindo em logotipo visível, porque a insegurança de status pede validação externa constante. E já que estamos falando de status e de percepção de valor, deixa eu te contar rapidinho sobre uma coisa nova que preparei para você. Lancei o curso Seja Percebida como Alto Valor, um treinamento avançado para a mulher que já entendeu que elegância não é enfeite, é ferramenta de posicionamento. Ali eu ensino passo a passo como aplicar os mesmos códigos de elite e do luxo que a elite real usa para ser lida como mulher de autoridade. Isso não fica só na teoria, porque a autoridade percebida abre porta, e porta aberta vira oportunidade, vira convite, vira aumento, vira reconhecimento profissional real. O curso está com valor promocional de lançamento, mas essa condição não vai durar. Portanto, se você quer sair da multidão que só imita tendência e entrar no grupo pequeno de mulheres lidas como referência, o link está na descrição. Um detalhe pouco explorado sobre Carolyn é que ela era extremamente funcional. Pegava metrô, caminhava bastante pela cidade, usava a bolsa Birkin cheia de coisas do cotidiano, tinha academia, agenda cheia, rotina de maquiagem rápida. Ela se vestia para viver. E essa funcionalidade aproxima Carolyn da mulher comum de um jeito que nenhuma influenciadora, posando em cenário alugado, consegue reproduzir. Isso aconteceu em uma época sem celular com câmera em todo lugar. Portanto, essa naturalidade nunca foi encenada. E é exatamente essa autenticidade capturada por acaso que faz essas imagens envelhecerem tão bem até hoje. A maioria das influenciadoras constrói estética de luxo. Carolyn construía coerência de luxo. E a diferença entre essas duas coisas é enorme, pois existia coerência entre roupa, cabelo, maquiagem, postura, tom de voz baixo, expressão contida e vida privada protegida. Malcolm Gladwell costuma explicar como o contexto molda percepção e sucesso muito mais do que talentos isolados. E aplicando essa ideia à elegância, dá para dizer que elegância nunca é uma peça isolada. É o conjunto de pequenos sinais coerentes funcionando juntos, sem exceção visível. Entre 2023 e 2024, o termo luxo silencioso explodiu nas redes, junto com a estética old money, e o nome de Carolyn voltou a circular exatamente nesse contexto, citada por editoras de moda e por criadoras de conteúdo como referência original desse visual décadas antes de a hashtag existir. Isso mostra algo interessante sobre ciclos culturais. A moda gasta anos correndo atrás de ostentação, satura o próprio mercado de logotipo e estampa, e depois volta correndo para a descrição como se tivesse redescoberto a roda. Carolyn nunca precisou seguir esse ciclo, porque ela nunca entrou na parte da ostentação, ela ficou parada no ponto de chegada enquanto o resto da moda dava a volta inteira para chegar até lá. Isso explica, em parte, porque peças e fotos ligadas a ela seguem circulando com força total tantos anos depois, já que a estética dela nunca ficou datada, porque nunca dependeu de tendência para funcionar. O livro Once Upon a Time, de Elizabeth Beller, revela algo que quase nunca aparece nos vídeos sobre Carolyn. Amigos próximos lembravam dela como alguém engraçada, calorosa, gentil, generosa e espirituosa, e muita gente lamentava que ela tivesse ficado reduzida a um simples ícone de estilo. Existe certa ironia nisso, pois enquanto a internet transformou Carolyn em um mural de referências visuais, quem realmente conviveu com ela dizia que o melhor dela era o humor. Era a gentileza, era o jeito como fazia as pessoas se sentirem confortáveis perto dela. Isso conecta com um princípio antigo de etiqueta. Boas maneiras sempre foram sobre fazer os outros se sentirem à vontade, jamais sobre ostentação. A elegância verdadeira reduz atrito social, em vez de aumentar a tensão sobre si mesma. Emily Post já dizia que etiqueta existe para facilitar a convivência, longe de servir para impressionar plateia. A roupa de Carolyn nunca entrava em uma sala antes dela, ela entrava primeiro. Carolyn trabalhava na Calvin Klein, justamente na época em que a marca ajudava a consolidar o minimalismo americano como estética dominante. O gosto dela dificilmente surgiu por acaso, pois ela viveu dentro de um dos ambientes que mais influenciaram aquela estética, cercada diariamente por essa filosofia de redução, bem antes das redes sociais existirem. A recomendação mais importante de tudo isso é simples. Carolyn nunca construiu um guarda-roupa, ela construiu uma assinatura visual. Assinatura visual elimina excesso. Excesso reduz autoridade. Repetição gera reconhecimento. Reconhecimento gera valor percebido. Valor percebido gera influência real.
o tipo de influência que sobrevive décadas inteiras. Essa teoria toda vira prática de um jeito bem simples. Primeiro, escolha uma paleta fixa de 3 cores centrais e treine seu olho para resistir à tentação de comprar fora dela, porque cada cor nova fora da paleta dilui a leitura de coerência que você está construindo. Segundo, escolha 1 ou 2 acessórios de assinatura, aqueles que aparecem com frequência nas suas fotos e passam a ser associados a você, em vez de trocar de bolsa e joia toda semana só para parecer atualizada. Terceiro, antes de sair de casa, retire uma peça do visual, porque esse hábito simples de edição final é praticamente a assinatura visual de Carolyn condensada em um gesto de 30 segundos. Quarto, invista o dinheiro no corte da peça em vez do tamanho do logotipo, porque um caimento impecável comunica investimento real de um jeito que etiqueta nenhuma consegue replicar. Esses 4 hábitos, sozinhos, já colocam você à frente de boa parte das mulheres que confundem quantidade com sofisticação. Recapitulando os pontos principais para você guardar: elegância reduz estímulo em vez de somar acessório. Repetição de código cria capital de previsibilidade e comunica clareza. Descrição gera mais curiosidade do que exposição constante. Excesso de logotipo derruba percepção de valor, em vez de elevar. O algoritmo premia novidade, enquanto a elegância premia consistência. Naturalidade envelhece melhor do que pose produzida. Coerência entre todos os sinais vale mais do que qualquer peça isolada de grife. A moda faz ciclos inteiros de ostentação só para voltar correndo à descrição, enquanto quem já vive a descrição fica parado no destino certo. E boas maneiras sempre existiram para reduzir atrito social, jamais para aumentar a exposição pessoal. Se esse roteiro fez sentido para você, deixa aqui nos comentários se você já reparou nesses códigos em alguém que você conhece. Se você quer entender os detalhes invisíveis que separam quem tem dinheiro de quem tem classe de verdade, esses sinais quase invisíveis aparecem primeiro à mesa, no jeito de segurar o talher, na ordem dos copos, no ritmo da refeição, e é exatamente isso que eu desvendo no meu livro digital, Etiqueta à Mesa para Nunca Passar Vergonha. O link está na descrição. Obrigada por passar esse tempo comigo e até o próximo vídeo.